Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito boa tarde. E já está mais um episódio da série Reis da Europa relativa a 2023-2024. A série Reis da Europa, conforme sabem, se tiverem visto ou lido o episódio de ontem, relativo ao campeonato da Albânia, vai passar em revista por aqui todos os campeões nacionais dos países da Europa, dos 41 campeonatos europeus que se jogam no período entre o verão e a primavera. Por ordem alfabética, ontem tivemos a Albânia, hoje temos a Alemanha. Segundo país nesta série de artigos relativa a 2023-2024. Já está o texto no meu Substack para poderem ler a história da vitória do Leverkusen de Xabi Alonso na Bundesliga, o clube que conseguiu transformar-se de Neverkusen em Winnerkusen, conseguiu assim interromper uma série de 12 títulos consecutivos do Bayern de Munique. É uma bela história para se conhecer. Ora, muito bem, por aqui, em vídeo, costumam passar sempre entrevistas de um dos jogadores portugueses ou treinadores que tenham estado nos respectivos campeonatos. Há vários jogadores portugueses na Bundesliga, mas não consegui ter sucesso na tentativa de entrevistar nenhum deles. Alguns ainda me responderam a mensagens, mas depois as entrevistas não foi possível avançar com elas. Portanto, para que não fiquem a perder, aquilo que vos vou deixar aqui é a reposição, agora para todos, de um Futebol de Verdade Report que fiz no dia 1 de novembro do ano passado, 2023, precisamente a explicar como é que jogava esta máquina de futebol que era o Leverkusen de Xabi Alonso. O Futebol de Verdade Report foi um conjunto de programas de análise tática que eu fiz no meu Substack e no meu canal de YouTube, apenas para subscritores premium do meu Substack, mas hoje vai ficar aqui em aberto para todos poderem ver a minha análise àquilo que era o Leverkusen de 2023-2024. É já a seguir. Não há entrevista, há análise. Vamos avançar para tentar explicar as razões que fazem deste Leverkusen de Xabi Alonso a equipa mais em forma no futebol europeu neste momento. São, neste momento, 12 vitórias e um empate em 13 jogos. Só mesmo o Bayern de Munique, o decacampeão alemão, conseguiu travar esta equipa do Leverkusen, impondo-lhe um empate a 2 bolas. São 46 golos marcados, 10 golos sofridos. Vai neste momento com 8 vitórias seguidas e tem hoje um jogo que à partida não será particularmente exigente, mas isto nunca se sabe, que é a visita ao Sandhausen da terceira Bundesliga em jogo da Taça da Alemanha. É hoje às 17 horas para quem quiser e tiver a curiosidade de assistir. Ora, Xabi Alonso inverteu por completo aquilo que era a realidade deste Bayer Leverkusen. Porquê? Porque ele pegou na equipa, precisamente, eu não sei se lembram, foi no ano passado, no dia 5 de outubro, um dia depois de o Bayer Leverkusen de ser derrotado pelo Flóculo Porto no Estádio do Dragão por 2-0, foi despedido então o treinador, o suíço Gerardo Seoane, e o Leverkusen, nessa altura, era 17º da Bundesliga. Seoane tinha chegado àquela fase da temporada, portanto, ao início de outubro, com 12 jogos, menos um jogo do que tem neste início de temporada Xabi Alonso, também já passaram mais umas semanas nesta época, tinha 2 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 14 golos marcados, 23 golos sofridos. Na Bundesliga era 17º com uma vitória, 2 empates e 5 derrotas, estava a 12 pontos da dupla de líderes da Bundesliga nessa altura. Depois, com Xabi Alonso, daí até a final, o Leverkusen ganhou 13 vezes, empatou 6, perdeu 7, chegou ao 6º lugar da classificação, com 45, fez 45 pontos no seu período de comando Xabi Alonso, acabou a 21 pontos do primeiro classificado. Portanto, mesmo assim, podemos até dizer que o Leverkusen da época passada, com Xabi Alonso, melhorou bastante, mas ainda não era material para ser líder. Portanto, dá que pensar quais foram as alterações que foram feitas entre a época passada e esta época para que esta equipa do Leverkusen se tenha transformado então em material para ser líder. Como é neste momento, ninguém conseguiu ainda impor a derrota a esta equipa do Bayer Leverkusen. E a primeira razão que nos aparece a todos, enfim, tem que ver com o mercado.
a forma como esta equipa do Leverkusen conseguiu fazer um mercado extraordinário, obra de Simon Rolfes, o diretor desportivo desta equipa alemã, e à partida até podíamos olhar para aquilo e dizer assim, bom, saiu Diaby, para o Aston Villa, 55 milhões de euros. Saiu Bakker para a Atalanta, 10 milhões de euros. Vai ser muito difícil esta equipa do Leverkusen conseguir dar a volta à situação, mas a verdade é que, não gastando mais do que recebeu, isto é, há um investimento praticamente nulo na equipa esta época, o Xabi Alonso e o Simon Rolfes conseguiram criar ou montar ali um plantel extraordinariamente competitivo. E isto muito em função da contratação dos jogadores que são experientes. Se formos a ver, o Leverkusen investiu, por exemplo, 15 milhões de euros em Granit Xhaka, o médio suíço que chegou do Arsenal, tem 31 anos. Investiu mais 10 milhões de euros em Jonas Hoffmann, um atacante alemão que chegou do Borussia de Mönchengladbach por 10 milhões de euros e também tem 31 anos. E, além disso, ainda foi buscar Alejandro Grimaldo, o lateral esquerdo que fazia as maravilhas da equipa do Benfica na época passada. Tem 28 anos, entrou a custo zero, mas, enfim, implicou com certeza algum investimento em termos de salário e de prémio de assinatura. Não se ficou por aqui o mercado do Leverkusen e é particularmente importante a contratação do ponta de lança, o nigeriano Victor Boniface, que chegou do Union Saint-Gilloise, da Bélgica, custou 20 milhões e meio de euros e, enfim, mudou por completo a face de um ataque que vivia de Patrick Schick, que esta época não tem estado a ser utilizado. Tem 22 anos apenas Boniface. Há ainda a realçar a entrada por empréstimo do Bayern de Munique de Josip Stanisic, um jogador que não tem sido titular, não tem sido jogador importante na orgânica de Xabi Alonso e, para mim, a aquisição mais estranha, pelo valor que implicou, mas também por ser um jogador que até aqui, aos 24 anos, ainda não tinha dado provas ao mais alto nível, de Nathan Tella, um extremo inglês que chegou do Southampton e que custou ao Leverkusen 23,3 milhões de euros. Não tem sido um jogador particularmente utilizado nesta equipa do Leverkusen, não faz parte do 11 base e já vamos aqui à frente explicar então como é que joga este Leverkusen, qual é que é... O Leverkusen alterna, enfim, tem uma estrutura base em volta do 3-4-3, mas também consegue jogar num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, conforme quisermos ver. Já alternou entre estas duas estruturas, embora o 3-4-3 seja a sua estrutura base, e embora também se note ali na equipa alguma facilidade para, no mesmo jogo e com os mesmos jogadores, oscilar entre as duas estruturas, sobretudo através da capacidade que o central direito, seja ele o Stanisic ou o Kossounou, tem para se transformar em lateral quando a equipa está em momento ofensivo. Mas aquilo que se pode dizer para já é que os jogadores que fazem parte desta estrutura do Leverkusen, os jogadores novos nesta estrutura do Leverkusen, têm sido capazes de adicionar valor. Vemos, por exemplo, o caso de Boniface. Boniface, um ponta de lança particularmente possante, que chegou do campeonato da Bélgica, da Union Saint-Gilloise. Na Bundesliga tem 7 golos e 3 assistências, aos quais junta já 2 golos e 2 assistências na Liga Europa. Depois há Jonas Hoffmann, 4 golos e 3 assistências na Bundesliga, mais 1 golo e ainda não assistiu na Liga Europa. E há aquilo que foi o renascimento de Florian Wirtz. Florian Wirtz, um jovem prodígio alemão, tem 20 anos apenas ainda. Já tinha sido, para muitos, a grande revelação da Bundesliga de há 3 anos, quando tinha apenas 17, mas depois teve uma lesão grave. Entretanto, esta época voltou ao seu melhor nível. Tem já 2 golos e 3 assistências na Bundesliga, mais 2 golos e 4 assistências na Liga Europa e tem sido o jogador que mais se tem destacado nas costas do ponta de lança, que é Victor Boniface. Portanto, o ataque do Leverkusen, geralmente muito bem montado, com Florian Wirtz e Jonas Hoffmann nas costas de Boniface, ou às vezes, também é caso para isso, com Frimpong e com Adli, ou até mesmo com Nathan Tella e Adli, quando Frimpong joga mais atrás, bem abertos nas alas para servirem o ponta de lança e servindo-se aí também muito das entradas pelo corredor central, pelo espaço interior dos dois laterais. Mas vamos começar a ver então na prática como é que está a funcionar esta equipa montada por Xabi Alonso.
Aqui à vossa frente está aquela que é a disposição, vamos chamar-lhe assim, clássica do Leverkusen em momento ofensivo. Estamos a ver aqui, a bola está nos pés de Kossounou, o central direito, e estão todos eles bem dentro do meio-campo adversário. Os três centrais da equipa do Leverkusen. Kossounou, o central direito, está o central do meio um bocadinho mais atrasado. E Tapsoba, o ex-vimaranense, ex-leixonense, o central esquerdino um bocadinho mais avançado. Também formam ali uma espécie de triângulo. E depois os dois médios, o Granit Xhaka e o Ruben Palacios, o tal eixo de estabilidade que a maior parte das equipas do futebol europeu vão sempre mantendo neste momento, dois médios sempre a manter a mesma distância um para o outro, a funcionarem ali como se estivessem ligados por um elástico, e depois, bem abertos nas alas, os dois laterais. Grimaldo, lá no lado esquerdo, Frimpong, do lado direito, e Florian Wirtz e Jonas Hoffmann, os dois na busca das entrelinhas, o que neste jogo não estava fácil, porque o adversário também estava particularmente concentrado, e Victor Boniface como ponta de lança um pouquinho mais na frente. Reparem, toda a equipa do Leverkusen, todo o bloco ofensivo está concentrado em cerca de 23, 25 metros. Não há mais distância entre o jogador mais ofensivo, que é Boniface, e o jogador mais recuado, que é Tá. Temos que ter aqui a noção de que cada corte de relva são sensivelmente 5 metros e picos, e vamos ver que há ali 1, 2, 3, 4 cortes e pouco entre Boniface e Tá, pelo que no máximo serão 25 metros entre o jogador mais recuado e o jogador mais avançado da equipa do Leverkusen, que aqui, tal como vos digo, apresenta a tal disposição muito clássica. Porquê? Porque tem os dois apoiantes do ponta de lança à procura das entrelinhas, tem os dois laterais bem abertos nas alas, tem os dois médios a uma distância ainda assim controlada um do outro, e tem os três centrais também a manterem ali uma relação posicional entre eles. Mas aquilo que esta equipa do Leverkusen, aquilo que faz desta equipa do Leverkusen uma equipa particularmente difícil de contrariar, é a facilidade com que esta equipa consegue mexer com as dinâmicas dentro da sua organização posicional. E é isso que estamos a ver já aqui nesta segunda imagem que tenho para vos mostrar. Ora, se há pouco no jogo contra o Freiburg vimos a estrutura tradicional, aqui estamos a ver uma fase do jogo contra o Wolfsburg, uma equipa que se avançou mais no seu momento defensivo e num jogo em que o próprio Leverkusen apareceu com algumas alterações relativamente àquele que era o 11 de há pouco. Por exemplo, não está Florian Wirtz e quem aparece é Adli. Ora, Adli é sobretudo jogador de faixa e por isso mesmo vemos que aqui nesta imagem ele está lá na ponta esquerda, encostado à linha. É ele quem está a dar largura à equipa por aquele lado, fazendo quase que o mesmo papel que fazia Frimpong, o ala direito, no corredor direito, com a responsabilidade de dar largura. Porquê? Os dois jogadores que estavam mais próximo do ponta de lança, que era Boniface, eram então Adli, encostado à linha do lado esquerdo, e Jonas Hoffmann, que partindo do corredor direito, aparecia muito no corredor central, para surgir como 10. Vamos lá, não estava em jogo, neste caso, Florian Wirtz. De resto, mantém-se muito a mesma lógica, que são os três centrais dispostos naquela espécie de triângulo, com Tá um pouco mais atrás, Tapsoba a jogar sobre o lado esquerdo e Stanisic, que aqui apareceu em vez de Kossounou como central direito, a jogar mais sobre a meia direita. Os dois médios, Xhaka e Palacios, os dois a manterem ali sempre a tal distância controlada, e depois, para compensar o facto de Adli aparecer tão aberto no lado esquerdo, é Alejandro Grimaldo quem aparece mais dentro. E isto é uma movimentação muito habitual na equipa do Leverkusen, que é a capacidade que a equipa tem de meter Grimaldo no espaço interior. Grimaldo começa a atacar aberto na esquerda, mas à medida que as jogadas vão desenvolvendo, vai aparecendo por dentro, e vimos ainda, por exemplo, no jogo contra o Karabakh do Azerbaijão, na Liga Europa, como Grimaldo apareceu, inclusive, a finalizar jogadas, aparecendo na meia-direita. Vimos um remate da entrada da área que ele faz da meia-direita, porque veio em diagonal
normal, desde a sua posição lá no corredor esquerdo, mas sempre com liberdade para explorar o espaço interior, com liberdade para explorar o corredor central. Reparem como o movimento de Hoffmann para o corredor central, ele que devia ser o atacante direito, vai inclinar naturalmente a equipa do Wolfsburg toda para aquele lado também e vai libertar, por exemplo, uma equipa do Wolfsburg estaria também centrada na possibilidade de desequilíbrio criada por Grimaldo a partir da esquerda para o meio, mas vai possibilitar, por exemplo, que Stanisic apareça mais na frente ou que Frimpong fique sempre com muito espaço para poder meter a velocidade no jogo. E isto leva ainda a mais alterações na dinâmica estrutural e na dinâmica posicional desta equipa do Leverkusen. E aqui neste slide estamos a perceber como a equipa do Leverkusen consegue, com os mesmos jogadores em campo, variar a sua forma de organização ofensiva. Não só mantém os três centrais, mas muda a saída, que geralmente era uma saída a 3, através dos três de trás, e neste caso aqui está a ser uma saída a 4, através de Tata, Absola e os dois médios, Xhaka e Palacios, como depois um dos centrais, o central direito, Stanisic, abre na lateral, e ele aqui aparece encostado à linha, funcionando quase que como lateral direito, e isto permite à equipa do Leverkusen fazer a tal saída a 4, e até, inclusive, reparem que não há praticamente ninguém no corredor central dentro do bloco da equipa do Wolfsburg, mas vai haver uma solicitação da profundidade de Boniface através do passe progressivo de Granit Xhaka. Mas, para isso, é preciso trabalhar muito bem o adversário, com movimentos de atração constantes. Porquê? Já vos tinha chamado a atenção para a presença de Stanisic, o central direito, aberto junto à linha, o que faz com que o ala direito, Frimpong, esteja um pouco mais dentro, mas depois reparem que quem está aberto à esquerda, neste caso, é Jonas Hoffmann, o segundo ponta de lança, vamos chamar-lhe assim, que aparece bem aberto na esquerda, enquanto temos Adli, o extremo esquerdo, a jogar dentro, mais próximo de Boniface, e Grimaldo, lá está, que raramente aparece neste momento bem aberto junto à linha, a vir dentro também de forma a atrair o seu opositor direto para dentro. Estas constantes capacidades, as constantes movimentações e a constante capacidade para mexer com a organização defensiva estrutural do adversário é uma das imagens de marca deste Leverkusen, e já vimos que com os mesmos jogadores em campo, e isto é o mesmo jogo, são os mesmos 11, é a mesma primeira parte do jogo contra o Wolfsburg, o Leverkusen já vimos sair a 3, já vimos sair a 4, já vimos organizar-se numa espécie de 3, 4, 2, 1, como estamos a ver aqui neste momento, a organizar-se numa espécie de 4, 4, 2, vamos chamar-lhe assim, porque os dois médios estão próximos dos centrais, mas esta capacidade que permite à equipa, dentro do mesmo jogo, mudar de organização estrutural, também lhe permite encarar jogos com organizações estruturais diferentes. E foi isso que vimos, por exemplo, no jogo contra o Karabakh para a Liga Europa, que a equipa do Leverkusen encarou num 4-2-3-1, conforme estamos já a ver aqui. E ora, aqui estamos a ver como no jogo com o Karabakh, a equipa do Leverkusen alterou a sua estrutura, mudou a estrutura para o 4-2-3-1, com algumas alterações no 11, porque relativamente ao jogo contra o Wolfsburg não estava, por exemplo, o Jonas Hoffmann, mas quem entrou foi Florian Wirtz. Wirtz também a manter aquela missão de jogar nas entrelinhas e mais próximo do avançado, o Victor Boniface, mas depois aquilo que aconteceu foi que, apesar de estar em campo Kosunu, que tanto pode ser, tal como Stanisic, central direito como lateral direito, neste caso apareceu como lateral, e curiosamente a entrada no jogo de Hincapié, em vez de Jonathan Tah, serviu para fazer Tapsoba derivar para central direito. Aparecem aqui dois centrais, Hincapié mais sobre a esquerda, Tapsoba mais sobre a direita, e depois os dois laterais, Kosono e Grimaldo, ambos a jogarem por dentro, porque quem assegura a largura no jogo do Leverkusen são os dois extremos. O Nathan Tella a jogar sobre a direita e o Adli a jogar sobre a esquerda. Lá está como, mantendo alguns detalhes do outro jogo, por exemplo, a saída a 4 está aqui
perfeitamente identificada, com o Tapsoba, Hincapié, Andrich e Granit Xhaka, os dois centrais e os dois médios. Depois, os dois laterais aparecem numa posição mais avançada, mas a jogar dentro, quando ainda há pouco vínhamos visto que um dos laterais geralmente dava largura e o outro, sim, aparecia a jogar dentro. Aqui estão ambos por dentro e são os extremos que geralmente o Leverkusen nem usa, porque geralmente joga com os tais dois jogadores mais próximos do ponta de lança, nas entrelinhas, são os dois extremos, os dois atacantes de suporte a Boniface, quem aparece a dar a largura, e aparecem aqui bem abertos nas alas o Adli e o Tella. Ora, é esta capacidade para a multiestruturalidade, para mudar a estrutura da equipa, não só com os mesmos jogadores, mas também para encarar jogos com estruturas diferentes, ora em 3-4-3 ou 3-4-2-1, ora em 4-2-3-1, que faz com que este Leverkusen seja uma equipa muito interessante de analisar e, ao mesmo tempo, muito difícil de contrariar. Mas não é tudo. Já todos vimos, com certeza, nas redes sociais, aqueles vídeos em que o Xabi Alonso aparece a dar de cátedra nos treinos, nos aquecimentos. Xabi Alonso, que como treinador, quando chegou ao Leverkusen, não era um treinador com grande passado atrás dele. Tinha apenas trabalhado na Real Sociedade B. Aliás, ele, quando é escolhido para o Leverkusen, tinha acabado de descer de divisão com a equipa B da Real Sociedade. Tinha descido do segundo para o terceiro escalão do futebol espanhol. Mas tinha trabalho atrás dele, sobretudo aqui. Sobretudo a concepção de futebol que ele tem, que é uma concepção de futebol muito baseada no passe. Ora, já todos vimos, com certeza, conforme dizia, aqueles vídeos em que ele aparece a dar de cátedra nos treinos ou nos aquecimentos, a meter passos de 40 metros onde quer. Ele tem essa capacidade, já a tinha como jogador, não a perdeu, com certeza, com a idade, até porque está fisicamente em forma. Aquilo que já não conseguirá é manter a intensidade e por isso mesmo já não joga, mas essa capacidade para passar a bola é outra das grandes armas desta equipa do Leverkusen, que vai mantendo jogadores com um elevadíssimo nível de segurança, e ainda há pouco tempo saiu um estudo do Observatório do Futebol, onde se apontavam os médios do futebol europeu que tinham maior segurança de posse, e os dois jogadores, o único clube que tinha dois jogadores no top 10 no futebol europeu era precisamente o Leverkusen, porque estavam lá o Granit Xhaka e o Ruben Palacios. Mas aquilo que é importante perceber também é que, sobretudo, Xhaka não é um jogador que sacrifique a possibilidade de criar perigo à segurança da posse. Não, ele é um jogador para meter passos progressivos, mas isso não quer dizer que não mantenha a segurança na posse. Não é daqueles jogadores que só passa para trás e para o lado. É um jogador que é capaz de encontrar os avançados, tal como vimos naquele slide anterior, em que ele foi à procura de Boniface, que por acaso naquele lance estava em fora de jogo, mas ele faz isso com alguma regularidade. Mas isso não implica que o Leverkusen perca a sua capacidade de segurança na posse, e é mesmo, tal como estamos já a ver nesta tabela, a equipa da Bundesliga que melhor passa a bola. Já lá vão 9 jornadas na Bundesliga e a equipa que mais passes acertou, que mais passes completou neste momento na Bundesliga é precisamente o Leverkusen, 5.543 passes. Isto são dados da Opta Sports. Em segundo lugar nesta tabela aparece o Bayern de Munique com 5.252. Ainda assim são praticamente menos 300 passos completados, o que, a dividir pelas 9 jornadas, já estamos a ver, são mais de 30 por jornada. Depois, em terceiro lugar, o VfB Stuttgart, 4.680 passos completos. Em quarto, o Borussia Dortmund, 4.407. Em quinto, o RB Leipzig, 4.190. E a tabela segue por aí afora com o Eintracht Frankfurt, o VfL Wolfsburg, o Borussia de Mönchengladbach, o Werder Bremen e o Freiburg. Ora, isto podemos agora também perceber que, pelo número que aparece a seguir, que o Leverkusen ainda assim tem uma percentagem de acerto de passe superior ao do Bayern de Munique. Tem 87,6% de acerto contra 87,1% do Bayern, sendo que a tabela é mais ou menos idêntica em relação ao top 10 de quem mais passos conseguiu meter na Bundesliga e o top 10 do acerto desses mesmos passos. Só há uma alteração, que é o facto do Freiburg aparecer à frente do Werder Bremen. Tem 75,9% de percentagem de acerto contra 75,6% da equipa do Werder Bremen. Portanto, temos aqui que o Leverkusen não só é a equipa que mais passes mete, como também é a equipa que tem maior acerto no passe. E depois
depois há uma outra questão que tem muito a ver com esta tabela que estamos a ver aqui agora também no programa, que é quem são os jogadores responsáveis por mais passos e com mais acerto de passe em cada uma das equipas. Devemos ter em conta que nesta tabela aparece a média de passes completados, portanto, passes feitos com sucesso, em que a bola chegou a um companheiro por 90 minutos e foram incluídos apenas os jogadores que tenham cumprido metade dos minutos que leva até agora a Bundesliga. E reparem como há um domínio dos jogadores do Bayern e do Leverkusen, pertencem-lhe os primeiros 6 desta tabela, aparecendo depois 2 jogadores do Borussia Dortmund e outros 2 do VfB Stuttgart. Mas aquilo que é interessante repararmos também é que os 2 melhores jogadores do Bayern nesta tabela, que são o central coreano Kim Min-jae e o central francês Dayot Upamecano, são defesas centrais, enquanto que os 2 melhores jogadores do Leverkusen nesta tabela, que são o Granit Xhaka e o Ruben Palacios, são médios centro. Portanto, aqui há uma nuance que eu acho que é importante ter em conta. Kim Min-jae, 105 passos por 90 minutos, é uma média superior a 1 passe por minuto, o que é extraordinário, mas lá está. Defesa central, joga um bocadinho mais atrás, 93% de acerto. Ele pode até fazer inúmeros passos de progressão, mas não é isso que está aqui em causa, tal como depois Dayot Upamecano, 90,6 passos por 90 minutos, com 95% de acerto, até é quem mais acerta nos passos nesta tabela. Aparece em quarto lugar pelo total de passos. Mas depois nota-se a presença de Granit Xhaka, 100,6 passos por 90 minutos, e Ruben Palacios, 99 passos por 90 minutos, ambos com uma percentagem de acerto superior aos 91%. Granit Xhaka com 91,9%, Palacios com 91,7%. Aparece depois um médio do Bayern, o Kimmich, com 87 passes e meio e 87%. Ainda assim, é uma percentagem relativamente mais baixa do que a dos centrocampistas do Leverkusen. E depois então aparece um central do Leverkusen, o Tapsoba, com 82,3 passes por 90 minutos e uma percentagem de acerto de 92,2%, quase tão boa como a de Kim Min-jae, o melhor dos centrais do Bayern. Aparecem ainda Hummels e Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, Ito e Zagadou, do VfB Stuttgart, mas aqui devemos centrar-nos sobretudo naquilo que é o contributo dado por Granit Xhaka e Ruben Palacios, 2 médios que estão a dominar a Bundesliga através da sua capacidade de passe e que são um bocadinho a extensão em campo daquilo que era Xabi Alonso como jogador dos seus tempos e daquilo que é Xabi Alonso como treinador, um treinador que faz da posse, faz da capacidade de manutenção da bola, faz da capacidade de ferir em posse e de chegar a zonas promissoras através da tal multiestruturalidade de que vos falei mais atrás, os maiores argumentos desta super equipa do Leverkusen, uma das equipas que mais vale a pena ver no futebol europeu neste momento, e faz também de Xabi Alonso, hoje por hoje, o principal candidato a substituir Carlo Ancelotti como treinador do Real Madrid, já a partir da próxima temporada. Não é uma, nem duas, nem 3 vezes que já se viu isso, falar-se de Xabi Alonso como principal candidato a pegar na equipa dos Galácticos e a pegar numa equipa que é e será sempre, ao contrário do Leverkusen, candidata a ganhar a Liga dos Campeões. Espero que tenham gostado. Já sabem, para a semana, se mantiver esta lógica dos 3 centrais na equipa do Benfica, vamos falar aqui, e fica desde já prometido, na nova estrutura tática do Benfica e do que isso pode trazer para o derby, o Benfica Sporting, que será depois no dia 12 de novembro. Para já, hoje, lançámos-nos pelo futebol internacional com esta análise ao Leverkusen em mais um Futebol de Verdade Report. Futebol de Verdade